Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegamos na nossa 7ª videoaula e vamos fazer a correção aí dos exercícios, tudo bem? Então está lá na página 59, tá? Vamos fazer as questões 4, 5, 6 e é para lá que nós vamos agora. Pronto. Então estamos aí, ó, na página 60, tá? Opa! As questões 4, 5 e 6. São poucas questões, tá? Só que dá pra gente falar muita coisa. Beleza? Então, já separem o livro de vocês. Creio eu que vocês já estão com os livros abertos, porque vocês adoram ciências, sei muito bem disso, né? Então, vamos resolver aí essas 3 questões. Beleza, galera? Se for preciso, volte aí nas outras aulas, tudo bem? Assistam novamente. Vou fazer de forma bem simples, tá? Para a gente entender e não ficar dúvida, tá? Então, questão 4. Um pesquisador afirmou que na família Felidae, olha só que interessante, todas essas famílias, pessoal, tem esse finalzinho AE, tá? Canidae, tá? Felidae. É um finalzinho, um sufixo, tá? Sufixo ao final da palavra. Prefixo é no início da palavra. E o sufixo "ai" quer dizer que está se referindo a uma família, tá? Quando a gente está estudando os animais, tá? Então vamos lá. O pesquisador afirmou que na família as espécies Leopardus pardalis, olha o nome científico aí, Leopardus iuede, encontrados no México, no Brasil e na Argentina, apresentam mais características em comum, né, entre si do que a espécie Oncyphelis geoffroy, tá? Que é o gato do mato grande, encontrada aí no Brasil, Argentina e Uruguai, tá? Olha só, as 3 espécies, pessoal, habitam lugares diferentes. Uma curiosidade, olha só, a espécie Oncyphelis geoffroy, ela ocorre no Brasil, na Argentina e no Uruguai, mais ao sul. Geografia aí, o Uruguai está onde? Está mais ao sul do Brasil, tá? E a jaguatirica e o gato do mato, Leopardus iuede e Leopardus pardalis, ocorrem no Brasil, Argentina, só que ocorre também lá no México. Está ao norte. Então, por mais que elas ocorrem no Brasil e na Argentina, elas são um pouquinho diferentes. E o que vai mostrar que elas de fato são diferentes é o próprio nome, olha só. Leopardus pardalis, Leopardus iuede, Oncyphelis geoffroy. Então, olha só, ambos são da mesma família? Sim, são felinos. Só que elas possuem características diferentes, tá? Tanto que eles habitam espaços diferentes, né? Ambientes diferentes, tá? Então, vamos entender novamente, volta para a questão. O cara lá falou que a espécie jaguatirica e gato-mato apresentam, gato do mato e a jaguatirica são mais parecidos, né, do que com a espécie gato do mato grande. Então, há mais semelhança entre a jaguatirica e o leopardo do que a jaguatirica com o gato mato e com o gato mato grande e o do gato mato com o do gato mato grande. Deu para entender? Não, tá meio confuso. Então vamos direto para as imagens. Olha as imagens, pessoal. Então, que interessante. Temos aí a jaguatirica, tá? O gato do mato, ambos do mesmo gênero, e o gato do mato grande, tá bom?
3 espécies de felinos. O pesquisador afirmou lá que essas duas têm mais características em comum, né, do que quando comparadas a essa daqui. É certo, pessoal? Nossa, está muito difícil, né, da gente ver. Ambas aqui têm pintas, né? Dá para a gente perceber. Só que esse daqui também tem umas pintas mais claras, né? Então, se a gente for parar para analisar as características físicas, né, morfológicas, fica muito difícil, não é mesmo? Então, olha só, assim, elas parecem ter o mesmo tamanho, as 3 espécies, né? Essa daqui parece ter umas pintas mais escuras. Olha só que interessante. Essa daqui, as pintas são totalmente escuras. Quanto à jaguatirica, a pinta não é totalmente escura. Isso é padrão para identificar uma espécie, não é mesmo? Então, olha só. Já que vocês viram as imagens, e ficou difícil, né, da gente entender. Vamos voltar então para a questão. Questão 4. Então, a afirmação do pesquisador está correta? Pessoal, ficou difícil da gente chegar numa conclusão olhando só o formato, né, o animal. Mas vamos prestar atenção nos nomes. Olha só, temos aqui leopardos pardalis, a jaguatirica lá com as pintas, né, com uma que não é totalmente preta, tá? E o gato do mato, que é leopardos iuede. Olha só, pessoal, temos aqui o mesmo gênero. Leopardos, leopardos. É a mesma espécie? Não. Mas se eles possuem o mesmo gênero, de fato mostra que eles são mais próximos. Tá? Por mais que os 3 são da mesma família, existem vários gêneros. Pantera. Pantera é um gênero de felino. Pantera onca. Você sabe que animal que é esse? Onça pintada, tá? Pantera onca, onça pintada. Pantera leu, leão, tá? Então, olha só, todas essas espécies são da mesma família, felinos. Só que o gênero, se as espécies possuem o mesmo gênero, pantera, pantera, leopardos, leopardos, significa que elas têm mais características em comum. Porque os pesquisadores estudaram a fundo não só as características da pele, mas características comportamentais, genética, identificaram, não, essa espécie é muito mais próxima dessa. Então nós vamos dar o mesmo gênero. Só que, como não pode ser a mesma espécie, para não dar confusão, nós vamos utilizar o mesmo gênero. Qual que é o gênero? Leopardos, né? Só que para a jaguatirica vai ser leopardos pardalis, e para o gato do o gato do mato, né? Leopardos e o Ed. Beleza? Eles utilizaram o mesmo gênero, pois eles são mais parecidos, são mais próximos. E o gato do mato grande tem um outro gênero, felino, de felino, tá? Oncifeles geoffroy, tá? Com um outro nome científico. É a mesma coisa também de eu falar que leopardos pardalis e leopardos e o Ed têm mais características em comum do que quando comparados ao Pantera leo, que é o leão, tá? Porque leopardos, o gênero do leão é Pantera. O leão se aproxima muito mais da onça, porque é Pantera também, do que com a jaguatirica. Beleza? Ficou fácil de entender? Bom, então vamos então para a próxima questão. Explique as alterações feitas nas categorias de classificação dos seres vivos a partir da invenção do microscópio. Muito óbvio, pessoal. Antes, não sei se vocês lembram, voltam nas videoaulas aí, tá? Eles sabiam da existência de bactérias, fungos, microscópios, né? Não tinha, né? Não tinha estudo sobre esses animais. Então, eles não conheciam. Então, eles sabiam só dos grupos macroscópicos, tá? Então, depois que originou o microscópio, tá? Eles conseguiram colocar, né? Enquadrar os vírus, né? Quer dizer, as bactérias
E os fungos e os protozoários também. Protozoário está dentro de qual reino? Protista. Tá? Então apareceu aí o reino Eubactéria, apareceu o reino Protista e apareceu o reino Fungi, tá? Porque eles descobriram aí os reinos, os animais que são extremamente pequenos, tá? Que a gente chama de micro-organismos. Beleza? Olha só, podemos ver a resposta completa aqui, ó. Antes da invenção do microscópio óptico, os seres vivos eram agrupados em 2 reinos. Olha só, era o que a gente consegue ver, né, a olho nu. Aqui, ó, vou circular para ficar fácil. Os animais e as plantas. E que com o uso deste instrumento foi possível conhecer os organismos microscópicos. Que instrumento? Microscópio. Ou seja, novos seres vivos e suas características foram descobertos. Tá? Uma curiosidade aí. Meados do século XX, com a invenção do microscópio, foi possível observar melhor esses micro-organismos e concluiu-se que havia necessidade de novas categorias de classificação. Assim, novos reinos foram criados com base nesses critérios. Quais reinos? Protista, Eubactéria e Fungi. Próxima questão. Questão 6. Se um pesquisador descobrisse um novo ser vivo com as seguintes características. Olha só, essa daí é boa, essa daí é legal. Heterótrofo, eucarionte, multicelular e sem tecido verdadeiro. Em qual domínio e qual reino ele poderia ser classificado? Justifique sua resposta. Então ele está te pedindo um organismo heterótrofo, eucarionte, multicelular, com tecido verdadeiro. Nós temos tecidos, pessoal, verdadeiros. Existem só um grupo que não possui tecidos, né, que são os fungos. Os fungos, assim como nós, são heterótrofos, tá? Eucariontes e multicelular, beleza? Os fungos, ó, repetindo, nós somos heterótrofos, não é? Nós somos consumidores. Os fungos também são, tá? Fungo não é autotrófico. Eles também são eucariontes, tá? Assim como nós. E multicelulares, alguns. Nós também somos multicelulares, tá? Com tecido verdadeiro. Então, vamos entender o que a questão está pedindo, né? Se o pesquisador descobrisse, então, um heterótrofo, pode ser animal, como também pode ser fungo. Eucarionte, animal, fungo. Multicelular, animal, fungo. Com tecido verdadeiro, animal. Só pode ser, porque os fungos não possuem. Poderiam ser as plantas aqui? Hipótese nenhuma. Plantas não são autotróficas, tá? Poderia ser por exemplo, uma alga, uma bactéria? Também hipótese nenhuma, porque é um eucarionte, não é um procarionte, tá? E se está pedindo, se ele descobrisse aí um ser vivo que tem tecido verdadeiro, só pode ser um animal, beleza? Porque os fungos não possuem. Os fungos são heterótrofos, eucariontes e multicelulares, mas não possuem tecidos. Nós somos heterotróficos, eucariontes e multicelulares e temos tecidos, tá? Nosso corpo é constituído em células, tecidos, órgãos, né? Os tecidos vão construir os órgãos, beleza? Que vão construir os sistemas e o organismo por inteiro, tá? Então, respondendo a pergunta, qual domínio e qual reino ele poderia ser classificado? Domínio aí, eucária, né? Os eucariontes, que são quem? Os animais, tá? Aí, quando a gente fala de domínio, né? A gente chama de eucária, só que do reino dos animais, beleza? Reino animalia. Por quê? Porque
o ser vivo lá que o pesquisador descobriu é heterótrofo, eucarionte, multicelular, com tecido verdadeiro. Momento nenhum poderia ser planta, poderia ser fungo, né? E entre outros. Muito tranquilo, né? Espero que vocês tenham entendido, tá? Voltamos a falar sobre isso nas próximas aulas. Um grande abraço e não se esqueçam, juntos no caminho certo.